Vá de táxi. Corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. Foi pleiteada a suspensão da posse no dia 10 de janeiro os eleitos para as vagas de conselheiros tutelares em Caratinga. A ação do Ministério Público aconteceu em virtude do pedido de anulação das eleições que aconteceram no dia 6 de outubro, graças a diversas irregularidades no processo. Como explica a doutora Flávia Patrícia, promotora de justiça de Caratinga. A posse estava prevista para o dia 10 de janeiro, então o objetivo final da ação civil pública é a anulação das eleições, que ocorreram no dia 6 de outubro, mas já liminarmente foi pleiteada essa suspensão da nomeação e posse para que os atuais conselheiros prossigam no mandato até a avaliação por parte do Judiciário do mérito dessa ação, para anular ou não a eleição. As denúncias que chegaram ao Ministério Público tratavam de transporte irregular de eleitores, boca de urna, publicidade em repartição pública, vinculação de candidatos com detentores de mandatos eletivos, como vereadores, e propaganda feita por entidades religiosas. Destas, o transporte irregular, assim como boca de urna, foram comprovados e um dos principais fatores para determinar o pedido de suspensão, como conta a promotora. Transporte irregular de eleitores, que ocorreu de forma massiva, então influenciou no resultado das eleições. Quem conseguiu transportar, deslocar eleitores irregularmente dos distritos de Caratinga, principalmente Santo Antônio do Manhuaçu, Patrocínio, São João do Jacutinga, Suíço, para a sede, para Caratinga, se beneficiou. Nós conseguimos diligenciar junto a algumas empresas que são responsáveis pelo aluguel de veículos. Nós ouvimos motoristas, ouvimos testemunhas e, juntamente com os vídeos e fotografias, isso restou apurado. A presença de alguns vereadores durante grande parte da votação no local, na escola, escolhida como ponto de votação, também vinculando esses vereadores, esses detentores de mandato eletivo, a alguns candidatos que foram posteriormente eleitos. O município pode contestar a decisão. Caso seja mantida e a eleição seja anulada, o Conselho Municipal tem 30 dias para convocar novas eleições. As impugnações inicialmente chegaram ao Conselho Municipal, antes de seguirem ao Ministério Público. O Conselho Municipal recebeu essas representações, essas impugnações. Num primeiro momento, entendeu que as provas eram contundentes, até publicou uma resolução nesse sentido, mas no momento seguinte voltou atrás, retrocedeu e entendeu que as provas não eram satisfatórias, que elas deveriam ser corroboradas por prova testemunhal. Então, julgou improcedente as impugnações. A partir daí é que essas representações vieram para o Ministério Público para análise. Diante desse comportamento ambíguo do Conselho, da Comissão Eleitoral, que primeiro entendeu que as provas eram suficientes e depois voltou atrás, eu notifiquei os conselheiros para virem até a promotoria e prestarem depoimento. E aí, 3 conselheiros dos 5 que formavam a comissão eleitoral foram contundentes ao afirmar que, de fato, as irregularidades existiram, eram graves e que, na visão deles, a eleição deveria ser anulada por conta desse comprometimento, da lisura mesmo do processo. Doutora Flávia destaca que o objetivo é anular as eleições como um todo e que nenhuma candidatura foi retirada neste processo. O objeto da ação civil pública é anular as eleições, anular o pleito, mas não foi pedida a impugnação de nenhum candidato específico. Então, até porque as irregularidades noticiadas, elas foram de tal monta que elas macularam o processo como um todo. Obviamente, administrativamente, o Conselho Municipal pode vir a excluir algum candidato, porque um dos requisitos para ser conselheiro tutelar é provar a idoneidade moral. Então, um candidato que sistematicamente violou as normas da eleição, violou as normas do edital, praticou condutas vedadas, condutas proibidas e tendo ciência dessas vedações, o Conselho pode sim entender que ele não tem idoneidade para ocupar o cargo de conselheiro tutelar e pode administrativamente excluí-lo. Mas esse não é o objeto da ação civil pública. Na região, apenas os processos em Caratinga e em Santa Rita de Minas foram questionados. Os outros 9 municípios não tiveram pendências. 9 municípios já tiveram
o resultado devidamente homologado e o procedimento arquivado pelo Ministério Público. Ficaram pendentes apenas os municípios de Caratinga e Santa Rita de Minas. Em relação a Caratinga, foi ajuizada a ação civil pública no início de dezembro, quando nós concluímos as investigações, e o procedimento de Santa Rita de Minas ainda está para avaliação, ainda não foi concluído. Nesta próxima quarta-feira, o secretário de Desenvolvimento Social, Aloysio Palhares, irá se pronunciar sobre o assunto.